Shalom! Estamos aqui mais uma vez no Momento Pão do Céu para trazer um alimento de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é: por que você tem clamado a Deus? Talvez você possa dizer: eu não estou clamando a Deus e, portanto, então esta mensagem não é para mim. Se você não está clamando neste momento, você pode já ter clamado no passado e também pode precisar clamar no futuro. Então, esta mensagem é para todos, independentemente do que você esteja vivendo atualmente. Então, pensando nisso, eu quero, na reflexão de hoje, trabalhar a ideia de alguém que esteja clamando. Eu vou fazer novamente a pergunta do tema: por que você está clamando? Eu quero pensar com você em algumas respostas a esta pergunta. E a primeira resposta que pensei é: eu estou clamando porque não estou aguentando mais viver tantos problemas. Eu estou clamando porque estou passando por uma grande tribulação. Eu estou clamando porque estou enfrentando uma grande luta, ou talvez por estar sofrendo uma grande ameaça entre tantos outros problemas da vida. As respostas poderiam ser as mais variadas possíveis, mas uma coisa é certa: as tribulações, as lutas, as ameaças, as angústias, na maioria das vezes, nos fazem clamar a Deus. Isto não é algo que acontece só com você e comigo. Isto acontece com todas as pessoas que acreditam em Deus ou que acreditaram em Deus no passado. Eu vou confirmar isto que estou dizendo, contando uma história bíblica registrada no livro de Êxodo, capítulo 14. Esta história se refere a um povo que clamou a Deus pelo sofrimento em que eles estavam enfrentando ou vivendo todos os dias das suas vidas lá no Egito, quando eles eram escravizados. E conforme relata a Bíblia, após Deus ouvir o clamor deles, Deus os liberta da escravidão. Mas eles tinham um caminho árduo a percorrer pela frente. E com base nesta história, eu quero compartilhar alguns ensinos que poderão lhes ajudar diante dos problemas da vida. Para não alongarmos muito nesta reflexão, eu vou resumir a história bíblica relatada neste capítulo 14 do livro de Êxodo. E eu peço que você acompanhe atentamente esta história, porque ela será a base da nossa reflexão de hoje. Este capítulo relata a caminhada do povo de Israel, logo após eles terem saído do Egito rumo à terra prometida por Deus. Eles tinham nesta caminhada como líder Moisés, vocês sabem disso. O texto relata que quando Moisés saiu do Egito com o povo, com destino à terra prometida, eles enfrentaram um grande problema que não fazia parte das suas previsões. E a Bíblia relata no capítulo 14, a partir do verso 5 do livro de Êxodo, que quando o povo de Israel saiu do Egito, logo os oficiais egípcios informaram ao rei que eles estavam fugindo. Diante disso, tanto o faraó como seus oficiais mudaram de ideia a respeito de deixarem o povo ir embora. Então eles começaram a razoar entre si: como podemos deixar que Israel parasse de trabalhar para nós, e além de perdermos a mão de obra deles, ainda doamos riquezas para eles, como ouro e prata? Eles diziam: não podemos permitir que eles fujam, vamos atrás deles. Então o faraó mandou preparar o seu exército, os carros de guerra, e eles então perseguiram com seus soldados, com seu exército, todo o povo de Israel. Eles alcançaram o povo quando o povo estava acampado diante de Baal-Zefon, ali bem de frente ao Mar Vermelho.
Quando os israelitas olharam e viram que o faraó estava chegando com seu grande exército, eles ficaram cheios de medo e começaram a clamar ao Senhor Deus. Mas vejam que este clamor não era um clamor de alguém que estava confiando em Deus. Era um clamor de desespero, era um clamor de quem não tinha fé em Deus. A evidência disso está registrada no verso 11 do capítulo 14 de Êxodo, onde o texto diz que eles começaram a queixar contra Moisés, dizendo: se fosse para morrermos aqui neste deserto, era melhor termos ficado no Egito. Lá tinha túmulos para nós. Por que você nos tirou de lá para morrermos aqui? Eles ainda falaram: lembra que falamos para você, Moisés, antes de sairmos do Egito, para que você deixasse que nós continuássemos trabalhando para os egípcios? Era melhor viver lá como escravos do que morrer neste deserto. Vejam que o povo clamaram a Deus, mas ao mesmo tempo murmuraram contra Moisés. Com isto, eles demonstraram que o seu clamor não passava de gritos de desesperados, era o clamor de alguém que não tinha fé em Deus. Moisés, por sua vez, não embarcou nesta falta de fé daquele povo. Ele continuou crendo que Deus iria agir em favor deles. Veja o que ele disse, que está registrado no verso 13 do capítulo 14 de Êxodo. Tenham calma e vejam a maravilha que o Senhor vai fazer para nos libertar. Vai ser hoje. Esses egípcios que vocês estão vendo hoje não verão nunca mais. O Senhor mesmo vai lutar por nós. Pela fala de Moisés, podemos ver que ele estava crendo que Deus faria um milagre. Mas ao contrário de Moisés, o povo demonstrou que haviam perdido todas as esperanças em Deus. Eu pergunto: do que adianta alguém clamar a Deus por socorro, expressando sentimentos negativos de que Deus não vai agir? Foi pensando nisso que obtive de Deus, o tema da reflexão de hoje. Por que você está clamando a Deus? Ou seja, você está clamando porque você confia na providência divina ou está clamando apenas como um desesperado sem fé? Pensando nisso, a primeira lição que precisamos extrair desta passagem bíblica é que não adianta clamarmos se continuarmos com o nosso coração descrente de que Deus vai agir ao nosso favor. O povo clamou, mas com descrença. A descrença leva as pessoas a pensarem no pior. Vejam, eles começaram a pensar em sepulturas no deserto. Pensar em sepultura diante dos problemas e das ameaças é dizer para Deus: eu não confio no Senhor, o Senhor não vai fazer nada para mim, não vai me socorrer, chegou o meu fim. Quando alguém deixa esses sentimentos negativos tomarem conta do coração, essa pessoa começa a achar que a vida no passado, sem a ajuda de Deus, era uma vida melhor. Isto aconteceu com aquele povo. Veja o que eles diziam: era melhor termos continuado como escravos no Egito. Querer servir no Egito é desprezar a proposta de libertação proposta por Deus. Continuar no Egito é não ter esperança de uma obra sobrenatural de Deus. Continuar no Egito é sempre viver a vida de escravidão e de derrota. Não é isto que Deus tem planejado para os seus filhos. Então nós aprendemos que devemos clamar a Deus, mas devemos clamar com confiança e esperar nele. Eu gosto muito de um salmo de Davi, que está registrado no capítulo 40, onde ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança.
Vejam que Davi clamou a Deus, mas ele clamou com fé. Daí ele soube esperar. Daí quando nós clamamos com fé, quando nós sabemos esperar, Deus nos tira de uma terra movediça e nos coloca em uma terra firme. Deus tira a angústia que há no nosso coração e Ele coloca um novo cântico na nossa boca, como colocou no cântico do salmista. Daí as pessoas olhando para uma pessoa enfrentando o problema, mas cantando e louvando a Deus. Esta pessoa então sabe de fato que nós cremos em um Deus soberano e que nós estamos esperando nele. E por isso ele diz no verso 4 que é bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança. Você tem posto no Senhor a sua confiança? Então nós vimos, a primeira lição que precisamos extrair desta passagem bíblica é que não adianta clamarmos se continuarmos com o nosso coração descrente de que Deus vai agir ao nosso favor. A segunda lição que aprendemos no texto está relacionado a duas atitudes de Moisés. A primeira delas é a fé de Moisés diante das ameaças do inimigo e também diante da incredulidade do povo. Isso está demonstrado nos versos 13 e 14 do mesmo capítulo 14 de Êxodo que vimos lá no início. Veja o que Moisés disse para o povo. Não fiquem com medo, tenham calma e vejam a maravilha que o Senhor vai fazer para nos libertar. Vai ser hoje. Esses egípcios que vocês estão vendo hoje não verão nunca mais. O Senhor mesmo vai lutar por nós. Veja que aqui Moisés demonstra a sua fé, não apenas em pensamento, mas através das expressões da sua palavra. Nesta fé, nós devemos também demonstrar, não apenas no pensamento, mas devemos expressar com uma expressão audível para que Satanás veja que não estamos fragilizados diante dos problemas. Mas não é só isso. Nós precisamos expressar também para que outras pessoas possam ver que confiamos de fato neste Deus verdadeiro. Quando expressamos nossa fé com palavras, nós fortalecemos outras pessoas e nós também somos fortalecidos. Então não esqueça de expressar a sua fé em Deus diante dos problemas, ameaça ou diante de quaisquer outras circunstâncias adversas. O terceiro ensino que precisamos extrair da passagem bíblica de Êxodo capítulo 14 é que em meio às lutas, em meio aos problemas, não podemos ficar parados clamando, mas precisamos caminhar, precisamos ir adiante. Em meus problemas, muitas vezes clamamos e deixamos de lutar, deixamos de continuar a viagem, deixamos de prosseguir o caminho que Deus tem apontado para trilharmos nele. Moisés, ele tinha fé, nós já vimos isso e já falei sobre isso, mas Moisés ficou clamando e ele não prosseguiu ali diante daquele grande mar. Então Deus pergunta para Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marchem. Veja, Deus está mostrando que não basta clamar, é preciso agir. Eu não sei em que lugar você se coloca dentro deste contexto bíblico, se é no lugar de Moisés, como uma pessoa liderando talvez uma casa, liderando um grupo de pessoas, mas eu quero dizer que muitas pessoas neste mundo são levantadas por Deus, como Moisés, para serem pessoas líderes dentro do lar, para ser ali o pilar dentro do lar, o sustento daquela casa para que ela não venha desabar. E não apenas dentro de uma casa, de repente pode ser num local de trabalho, de repente no hospital, quando a pessoa está ali internada diante de tantas outras pessoas enfermas, ou de repente quando vai ali fazer uma visita. Pode ser um líder, uma pessoa que Deus levantou dentro de um relacionamento conjugal, ou de qualquer uma outra convivência. Deus quer que você, nesta condição, dê uma palavra de direção para todas aquelas pessoas que estão ao seu redor. Elas precisam de uma palavra de encorajamento. Não basta termos fé e ficarmos calados
é necessário expressarmos a nossa fé com palavras e atitudes, e isto ajudará pessoas em crise. E ajudará elas continuarem marchando, ajudará elas a enxergar uma luz no horizonte, quando muitas vezes elas não têm nenhuma luz, elas estão diante de uma escuridão. Muitas pessoas podem estar dependendo destas ações suas. Pense nisso. Saiba que Deus pode ter te colocado neste mundo como um atalaia dele, como um mensageiro, uma mensageira dele, para ajudar as pessoas que estão vivendo as suas maiores crises neste mundo. Mas se você não se encaixa nesta história bíblica como um líder, como uma pessoa que Deus levantou para ajudar pessoas, você então pode fazer parte como integrante da multidão, como era aquela multidão liderada por Moisés. Mas diferente daquele povo incrédulo, você precisa demonstrar que o nosso Deus é um Deus que abre mares por mais profundos que eles sejam. Precisa demonstrar que o nosso Deus é o Deus que derruba muralhas. Ele é o Deus que faz obras sobrenaturais. Ele é o Deus que nos ajuda a caminhar pelos desertos da vida. E nós podemos ver isto, conforme registrado no livro de Êxodo, capítulo 13, versos 21 e versos 22. Veja o que Deus estava fazendo e que está demonstrado naquele texto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de noite e de dia. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Vejam que obra sobrenatural de Deus para mostrar que ele estava caminhando com o povo, tanto durante o dia quanto à noite. Durante o dia, ele colocou sobre o povo uma coluna de nuvem para que eles não fossem assolados pelo calor do sol. Durante a noite, Deus colocou a coluna de fogo para iluminá-los e também para neutralizar o frio do deserto. Que Deus maravilhoso! Você tem enfrentado o calor e o frio dos desertos da vida? Você tem passado pelos vales escuros da vida? Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinha, minha irmã. O Senhor Deus é contigo. Ele é a tua sombra, a tua direita. Ele é o teu escudo, ele é a tua proteção. Ele é quem lhe dará vitória plena. Existe um texto em Isaías capítulo 43, versos 1 e 2, que mostra que nós não estamos sozinhos nesta caminhada, mas que este bom Deus que nos criou segundo a sua imagem e semelhança, este grande Deus que nos ama, ele, ali naquela palavra dirigida ao profeta Isaías, para passar para o povo naquela época, mas que também é uma profecia para as nossas vidas neste dia. É uma grande bênção para todos nós que caminhamos muitas vezes em lugares desertos, em vales sombrios. E veja o que a palavra de Deus diz ali em Isaías capítulo 43, versos 1 e 2, de acordo com a Bíblia Viva. Mas agora, Israel, o Senhor que o criou e formou diz: não fiquem com medo, eu mesmo comprei a sua liberdade. Dei a vocês o meu próprio nome, vocês são meus. Quando vocês passarem por águas profundas, grandes dificuldades, eu estarei ao seu lado. Quando tiverem de atravessar grandes rios, problemas difíceis, não se afogarão. Quando tiverem de passar pelo fogo, os sofrimentos e perseguições, não se queimarão. As chamas não farão mal a vocês. Vejam, meus amados e amadas, quanta proteção o nosso Deus promete nos dar. Estas são promessas de um Deus que nos ama com amor eterno. Então lembre-se, quando clamarem a este Deus, clame a Ele com fé, sabendo que Ele fará o melhor para as nossas vidas. E eu vou orar neste momento para que você creia plenamente neste Deus em todas as suas promessas.
e eu vou orar para que quando você clamar a Ele, você clame com confiança e saiba esperar nele. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra revelada ao meu coração e que pude transmitir a todas estas pessoas que me ouvem. Ó Deus, eu sei que há muitas pessoas clamando por socorro, algumas com fé, mas algumas pessoas que já desfaleceram. Ó Deus, algumas que não souberam esperar. E eu peço, ó Deus, que o Senhor coloque as tuas mãos sobre estas vidas, para que elas retomem a fé no Senhor e elas possam esperar, sabendo que no tempo do Senhor, o Senhor irá agir. E como diz a tua palavra, agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode agir a ação do Senhor. Ó Deus, que todos possam esperar confiantemente no Senhor e que eles possam, ó Deus, clamar com fé, não um grito de desespero como aquelas pessoas lá no Egito. Meu Deus, abençoe, fortaleça este coração, ajude esta pessoa a crer, ajude a Deus ela a esperar no Senhor. Eu peço a Deus que o Senhor também abençoe as pessoas que estão enfermas, coloque as tuas mãos curas, ó Pai, tira todo este mal que tem afetado a saúde destas pessoas. E eu peço a Deus que o Senhor dê a tua proteção e a tua provisão a todos. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E agradeço de você ter passado mais esse tempo aqui, sendo alimentado por esta palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para você. Mas eu quero que você multiplique este alimento, porque este alimento é um alimento inesgotável, e há tantas pessoas passando fome neste mundo de um alimento espiritual. Daí você pode ser um canal de bênção na vida destas pessoas, pegando ali o link desta mensagem e mandando para os seus amigos e amigas e recomendando para que eles possam ouvir. Eu peço ainda também que, se você não se inscreveu no canal Palavras de Vida, vá lá e se inscreva. Você se inscrevendo vai acontecer duas coisas importantes. A primeira é que você vai fortalecer o canal, e uma outra coisa importante é que, se você ativar também ali o sininho, quando nós colocarmos novas mensagens, você receberá ali a notificação, para que você possa assistir no melhor momento que você tiver. Então vai lá, se inscreva no canal, e eu tenho orado para que Deus esteja abençoando todas as pessoas que têm nos apoiado no canal e que têm acompanhado estas mensagens. Então que Deus abençoe a sua vida e até em breve, se Deus quiser. Um grande abraço a todos vocês.